Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Daniela Coelho, eu sou a diretora responsável pela gestão de riscos e também pelos projetos de continuidade de negócios da Protiviti. Também serei responsável aí pelo curso que teremos de gestão de riscos em março, mas depois eu falo um pouquinho mais dele. Estamos aqui com a Juliana, vou pedir para a Juliana se apresentar também. Bem-vinda, Ju. Obrigada, Dani. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Juliana, gerente responsável pelos trabalhos de gestão de riscos aqui na Protiviti. Atuo na área há quase 10 anos, sou certificada internacionalmente pela ISO 31000, e a ideia é que a gente tenha uma troca hoje bem produtiva sobre o nosso papel, né, como gestores aí de riscos e os grandes desafios dessa cadeira. Ótimo, Ju, obrigada. Bem, então a ideia, como a Ju já adiantou um pouquinho aqui, a gente vai falar bastante de gestão de riscos, que não é um tema novo, mas que a gente tem visto, né, Ju? A gente vai compartilhar também bastante da nossa experiência, a gente tem visto que é um tema que está muito em foco. Vamos falar do resultado em primeira mão da nossa pesquisa Top Risk, que é uma pesquisa global que a Protiviti faz há mais de 10 anos. Temos o resultado 2023 e também a perspectiva 2032. Vamos falar como que as empresas têm que se preparar para esses cenários todos de riscos, falar também do papel do profissional, se você é profissional de gestão de riscos ou quer se aprofundar, enfim, o que você precisa fazer para se capacitar, vamos também tocar nesses assuntos. Enfim, vai ser aí uma live bastante cheia, talvez não dê tempo de falar tudo, mas o importante é a gente pincelar algumas questões e ao longo, conforme a gente for fazendo referências aos materiais, a gente vai pedindo para o pessoal aqui da nossa produção e deixando os links. E vocês, como já devem ter assistido aí vários webinars, sabem que se quiserem mandar alguma pergunta, algum comentário, mandem aí no chat, que ao longo aí da nossa conversa a gente vai lendo e tentando responder na medida do possível. Ju, então, para a gente começar aqui, eu queria que você compartilhasse aí como tem sido aí a sua percepção sobre o assunto de gestão de riscos, como que esse assunto vem evoluindo aí nos últimos tempos. Perfeito. A temática ela não é nova, né? A gente fala de gestão de riscos há bastante tempo, mas houve uma evolução nítida na priorização dessa pauta, né? Se a gente pega o histórico, né, no passado, a gestão de riscos ela era muito focada em dizer o sim ou não, né, para o negócio, baseado em perspectivas ali visíveis, né, e principalmente no perfil daquela organização. Mas, com o passar do tempo, o dinamismo do mundo, né, do cenário global, diversas crises, pontos ali não previstos, pandemias, tornaram a necessidade de expandir a visão, né, olhar para o externo, olhar para o mercado, entender desafios que podem impactar a organização e como preparar essa organização para esses diversos acontecimentos macroeconômicos, políticos. Então, quando a gente pega, até olhando para uma evolução de governança corporativa, né, e a evolução também acompanhando, né, essa priorização, a priorização dessa pauta, se a gente volta 10 anos, a gente enxerga mudanças expressivas ali, principalmente desdobradas por pressão de investidores, obrigatoriedades regulamentares, pegando até um pouco do contexto Brasil, olhando lá nos anos 2000, né, o surgimento do novo mercado, a vinda da SOX, né, a existência da SOX em 2002, que fortalece ali a necessidade do monitoramento de um ambiente de controles, mais transparência nas demonstrações contábeis, para aquelas empresas, né, que precisam atender essa regulação. As crises, crise financeira em 2008, né, crise financeira global, crise de 2015, 2016, de recessão aqui no Brasil, desaceleração de commodities, juros baixos, crises políticas aqui no Brasil, 2020 pandemia, guerra na Ucrânia, e, em paralelo, né, o surgimento de leis muito relevantes, olhando, né, a Lei da Transparência em 2009, focada ali na gestão fiscal e alterando a Lei de Responsabilidade Fiscal, de Acesso à Informação em 2011, Lei Anticorrupção em 2014, Lei das Estatais em 2016, mudança no Código Brasileiro de Governança, LGPD em 2018, que entrou em vigor em 2020. Então,
uma série de novas, digamos, obrigatoriedades e preocupações regulamentares forçaram também, né, toda essa adaptação das estruturas de governança, e aí olhando para gestão de riscos, gestão de controles internos, olhando para processos, olhando para planejamento estratégico, riscos corporativos, e essa necessidade, né, a mudança do mundo fez com que as empresas precisassem, de fato, se preparar para esse contexto, né? O desafio ele foi aumentando, não só na percepção, né, dos gestores, mas também na adaptação, né? E aí, quando a gente fala de adaptação, naturalmente vem uma outra temática, né, Dani, de continuidade de negócio, gestão de crises, que acaba sendo um desdobramento ali da gestão de riscos, né, do papel da governança. Não sei se você quer comentar um pouquinho sobre esses pontos, mas até de antemão, a tempestividade ela faz muita diferença, né, com esses profissionais. Então, as empresas precisam estar preparadas para lidar com esses cenários e tempestivos, né, para conseguir dar uma resposta rápida. Não, e são temas muito conectados, né? Você citou gestão de riscos, continuidade de negócios. Falando de uma maneira muito rápida, né, trazendo até um pouco de conceito, o risco é uma possibilidade, né? Ele pode acontecer ou não acontecer, enfim. Mas é algo que pode destruir o valor da empresa, impactar na perenidade, nos resultados, no atingimento de estratégia. Ontem estávamos conversando com o CEO de uma empresa, né, explorando bastante como que risco ia impactar as estratégias que eles tinham delimitado aí, definido para os próximos anos. Então, gestão de risco, ele trabalha muito com essa visão, né, dessa possibilidade de algo não dar certo. Só que, quando aquele risco ele é materializado, a empresa tem que saber o que fazer nessa situação de crise, nessa situação de contingência. E o que a gente viu com a pandemia, um outro tema, né, que a gente pode depois até fazer um outro web, né, se o pessoal quiser, falar sobre continuidade de negócios e como que isso ganhou foco com a pandemia, que também não é um tema novo, né, a questão de gestão de continuidade, mas que muitas empresas não estavam preparadas para gerir aquela crise e tiveram que aprender na marra. Né? Então, a gente vê também essa conexão entre esses dois assuntos. Né? E passado aí a pandemia, enfim, a gente ainda, né, está aprendendo aí a lidar nesse momento, aí, depois de 2 anos bastante intensos, a gente vê que o tema de gestão de riscos volta também a ganhar muita força, né, as empresas demandando muito sobre esse assunto. Aliás, eu até separei aqui uma frase, que eu vou até pegar uma cola aqui para ler, porque o CEO da ICTS, o Fernando Fleder, ele participou há algum tempo de um evento, e eu vi que ele fez um post, eu achei bem interessante a frase que ele trouxe. Ele falou assim, que os Black Swans seriam aqueles riscos muito improváveis, né, de acontecerem, mas se acontecem, é o cisne negro, né, se acontece, assim, ele traz um impacto gigantesco. Então ele cita, pandemias, guerras, alterações climáticas, tensões sociais, os Black Swans, né, são cada vez menos raros e podem levar a efeitos antagônicos simultaneamente. Ou seja, nosso mundo não está se tornando mais simples, e riscos são e serão um tema central nas nossas vidas. Né? Então, essa sensação de que, de fato, as coisas estão ficando muito complexas e essas situações que antigamente poderiam ser vistas como raras, elas vão se tornar talvez mais frequentes. Né? Isso que a Ju falou da tempestividade também. Então, nesse sentido, né, eu vou emendar aqui, Ju, a questão do resultado da pesquisa que a gente faz globalmente. Essa última pesquisa teve mais de 1.000 respondentes entre executivos, grandes gestores aí de empresas, justamente para falar sobre essa percepção de riscos. E uma coisa que eu já posso adiantar é que 2023 tem sido visto como um dos anos mais críticos aí da última década. Então, de fato, é um tema que as empresas vão ter que dar foco. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela, porque acho que é legal a gente começar também a mostrar um pouco desse resultado, né? Quais são, a gente está falando tanto de risco, você citou, né, alguns, né, veio falando aí um pouco da história, né, de uma evolução, né, de como os riscos têm sido marcados aí ao longo dos últimos anos, mas vamos ver o que apareceu de resultado dessa pesquisa. Eu vou compartilhar aqui a tela, eu espero que vocês já estejam vendo. Está aparecendo aí, Jô? Já está aparecendo.
Não, ótimo. Isso aqui, pessoal, vai estar. Vocês estão vendo em primeira mão, depois a gente vai deixar os links tudo certinho. E eu recomendo que vocês possam ler depois no detalhe, não só essa versão, que é uma versão de infográfico mais resumida, mas depois a pesquisa completa, que tem a versão global. Aqui a gente também traz um extrato do resultado somente do Brasil. É importante vocês se aprofundarem e também conectar com o segmento que vocês atuam, né? Aqui é uma visão global, mas a gente sabe que cada segmento vai ter ali o seu desafio. Então, eu vou pincelar muito rapidamente sobre o que foi aí a pesquisa. Ela explora 38 temas relacionados aos riscos macroeconômicos, estratégicos e operacionais, mas eu vou pular aqui rapidinho, tem uma parte que eu queria já mostrar logo de cara, que é esse slide aqui. Isso aqui é a visão do Top Risk Brasil, que mostra a média da percepção de impacto sob o ponto de vista aí desses executivos. Então, no ano passado, essa percepção ficou em 5,20. E para esse ano ela aumentou para 6,02. Tudo que é acima de 6 já é considerado um impacto significativo. Então, de fato, a gente vê uma preocupação, né, um aumento, um crescimento desse entendimento de que o cenário global, e aqui também no Brasil, reforça isso, de que as coisas estão mais críticas. Então, esse aqui é um primeiro gráfico que eu queria mostrar, mas eu acho que vale a gente citar também quais são esses top risks que apareceram na pesquisa. Dos 38, a gente tem aqui os 10 primeiros sob o ponto de vista de 2023 e os 10 sob o ponto de vista de 2032, ou seja, uma visão de curto prazo e uma visão, né, mais de longo prazo. Eu acho que a gente poderia, Ju, minha sugestão seria a gente começar falando do que está mais imediato, né, falar das questões desse ano. Tem algum risco aqui que você gostaria de destacar desses 10 que a gente tem para 2023, que você acha que é legal comentar? Legal, Dani. Olhando esse contexto de 2023, chama bastante atenção, né? Uma preocupação que não é uma preocupação nova, né? Mas ela está cada vez mais fortalecida, que é a questão do capital humano, né? Se a gente olha ali em primeira posição, os executivos trazem no contexto aqui, né, Brasil, uma preocupação forte com questões sociais, diversidade, equidade e inclusão, e principalmente no contexto de atração e retenção de talentos, né? E quando a gente fala de, principalmente, atração e retenção, a gente puxa uma outra discussão sobre cultura organizacional. Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu acho que eu tinha caído e voltei. Tá bom. Então, vou seguir aqui. A gente perdeu sua tela, Dani. Tá, eu tinha falado da questão aqui dos top 10 risks e tinha comentado se você queria destacar algum. Não sei se vocês vão falar até essa parte. Eu ouvi. E aí eu já segui aqui destacando principalmente a questão do capital humano, né? Que sempre foi uma... Vou compartilhar, então. Legal. Sempre foi uma preocupação e isso se vem fortalecendo, né? Principalmente por questões aí de diversidade, equidade e inclusão, temática fortalecida também pela vinda de ESG, né? E quando a gente olha, o que eu estava comentando, Dani, é que quando a gente olha para atração e retenção, que é o primeiro ponto ali que os executivos destacam, né, dentro do contexto do Brasil como maior preocupação, essa discussão ela puxa naturalmente uma segunda discussão que envolve a questão da cultura organizacional, né? Como reter essas pessoas, principalmente. E a cultura, olhando o trabalho de cultura e até desdobrando dentro de frames, até de estruturação, né, de frames que ligam aqui a questão da gestão de riscos, a cultura ela tem um papel fundamental na disseminação, né, da mensagem corporativa e principalmente a conexão com essas pessoas, né? Encontrar talentos já é um desafio e mantê-los dentro das estruturas é um desafio ainda maior. E aí, até dando um spoiler, né, que eu acho que é legal já puxar esse gancho, se a gente desdobra isso na visão do Top Risks global, né, olhando, porque aqui a gente está olhando o contexto Brasil, mas desdobrando essa dor aqui no Brasil, puxa a dor que foi identificada ali em primeiro lugar na pesquisa global sobre sucessão,
né? Então, a questão do capital humano, ela sempre será uma preocupação e segue ali na discussão, né, e dentro das principais preocupações da alta administração. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Ju, só complementando essa questão de pessoas, de fato, é um assunto que se mantém aqui, né, dentro da preocupação, e ele pode ter várias vertentes aqui. Tem essa preocupação de se alinhar a essa nova demanda da sociedade, em que tanto a sociedade, isso se refletido nas empresas, de serem mais inclusivas, mais diversas. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que uma vez eu estava entrevistando uma pessoa para contratar aqui para a nossa área, e a pessoa me perguntou se a ICTS tinha política de diversidade, quais eram as ações que a gente tomava nesse sentido. Então, de fato, é um instrumento de atração, de retenção, e o que a gente vê também, sob o ponto de vista aí de pessoas, sob a ótica de alguns executivos, é até uma questão de continuidade de negócios. Outro dia a gente estava falando com uma empresa de tecnologia, né, que é um segmento aí que estava tendo muita demanda, também está em algumas áreas, a gente tem visto aí uma certa turbulência também em algumas empresas, mas enfim, é um profissional que veio sendo muito requisitado e havia uma preocupação dessa empresa de tecnologia, né, em relação às pessoas, porque são essas pessoas que executam o trabalho, né, que desenvolvem aquilo que a empresa vende. Então, se você também perde, né, profissionais que são especializados ou que têm conhecimentos específicos, como é que você garante a continuidade do seu negócio, né? Então, você pode ter uma preocupação ali com pessoas sob vários pontos de vista, né? Isso, perfeito. E desdobram até questões de dependência, né, dessas pessoas. Algumas pessoas acabam sendo pontos focais ali dentro das próprias estruturas, isso gera sobrecarga, então tem uma questão também de atenção também a esses profissionais de cuidado organizacional, que as empresas também vêm demonstrando bastante priorização, né, preocupação mesmo com o bem-estar desses colaboradores. Então, é uma temática que, enfim, sempre foi, né, priorizada dentro de discussões administrativas, mas ela segue aí sendo fortemente desafiadora aí, né, para todos os executivos. Acho que um segundo ponto, né, Dani, que eu acho que é legal trazer, olhando esses 10 aqui, são as questões econômicas, né, que também são pontos ali que fazem parte, né, da dor dos negócios, permanecem importantes e tem impacto significativo em oportunidades de crescimento, em expectativas, questões de concorrência, questões de sobrevivência, questões de novas regulações. Então, todas essas questões político-econômicas, elas seguem aí como um forte pilar de impacto, né, dentro da visão de riscos das empresas. E a visão, né, para 2023 é que o clima econômico global siga desafiador, né? Então, isso eu acho que, num ponto de vista amplo, também fortalece aquela percepção, né, dos executivos sobre a visão do impacto, né, o crescimento e essa percepção de impacto também se dá muito por essas questões econômicas. Uhum. Só também trazendo um complemento aqui, essa preocupação também é global, né? Existe aí uma pressão inflacionária em vários países. Eu vi outro dia uma reportagem da BBC, estava falando, né, o que está acontecendo com o Reino Unido, por exemplo. Eles estão ali passando pela maior inflação em 40 anos. Então, a gente vê, né, países, né, desse porte também, com essa importância na economia global, também tendo seus desafios. Então, certamente, essa situação
desse cenário externo, porque quando a gente fala de riscos, né, a gente explora muito a questão risco interno, mas risco externo também, né? Essa visão dessa conjuntura econômica é importante as empresas ficarem atentas, entenderem como que isso pode impactar os atingimentos das suas metas, a questão de você ter ali os recursos necessários para fazer investimentos. Então, esse é um tema que está muito forte também. Depois a gente pode até comentar no final, se der tempo, porque a gente acabou de ter lá Davos, né, o Fórum Econômico Mundial, que também colocou muita luz nesse sentido. Então, uma preocupação ali com uma recessão global, enfim, aí é um tema que se desdobra aí, daria para fazer um webinar só sobre isso, né? Total. E por fim, acho que é legal destacar a questão de riscos de terceiros, né? A gente segue ali também uma conexão muito forte com continuidade, e isso foi ainda mais potencializado ali no período de pandemia. E olhando dentro daquele ecossistema, né, da cadeia de suprimentos, olhando para o supply chain governance e a responsabilidade por esses prestadores, né, as empresas seguem entendendo que isso é uma dor, uma preocupação, ainda há muito o que explorar, né, o que aperfeiçoar dentro dessa gestão de terceiros. De novo, volto à questão, né, sobre a responsabilidade e impactos em continuidade, em crise, olhando para o contexto de dependência e concentração de alguns fornecedores, que podem afetar completamente ali, né, a capacidade de execução de qualidade mesmo, de comprometimento com a qualidade que aquela empresa se compromete, né? Então, se a gente olha uma empresa, né, e aí que eu acho que é muito legal olhar sob o ponto de vista da conexão da gestão de riscos com o atingimento de objetivos estratégicos, com planejamento estratégico, com missão, visão e valores das empresas. Então, se eu falo que a minha empresa ela tem uma preocupação primordial com qualidade dos produtos que eu ofereço para o mercado, e eu faço esses produtos, né, com empresas terceiras em plantas que não são manipuladas totalmente, né, pela própria organização, eu tenho uma exposição aqui em não atingir meus objetivos, não estar comprometido totalmente com a minha missão, com os meus valores de qualidade, e esses fornecedores, eles precisam cada vez mais trazer, né, esses fornecedores para perto, para que as empresas, de fato, tenham esse controle, esse conforto maior, né? E se a gente desdobra, inclusive, em questões, aspectos socioambientais, de segurança da informação, propriedade intelectual, enfim, uma série de questões que podem, sim, impactar completamente na perenidade do negócio, na exposição, na reputação, né, questão de concorrência, essa temática, ela ganha cada vez mais força, principalmente nesse ambiente competitivo. Então, acho que é bacana destacar o quão importante é a gestão desses fornecedores, desses terceiros, e olhar para a governança da cadeia se torna, segue ali como um ponto relevante e ganha cada vez mais força dentro da perspectiva da alta administração. E fazendo uma conexão com o que a gente passou na pandemia, eu acabo citando muito a pandemia, porque eu acho que foi uma super lição para todo mundo, assim. Eu lembro que lá no início da pandemia, em 2020, tinha-se uma preocupação com algumas empresas, né, algumas indústrias aqui no Brasil, por exemplo, que dependiam de peças vindo da China. Então, como que ficaria esse abastecimento? Então, essa visão de mercado global, de continuidade de negócio, foi uma das primeiras coisas que eu lembro fortemente serem trazidas, sem contar, lógico, a questão sanitária, das pessoas ficando doentes, morrendo, enfim, mas pensando sob o ponto de vista de negócio, tinha essa preocupação também sobre essa dependência de fornecedores, como ter fornecedores alternativos, ou então, se você é uma empresa ali que a barganha, digamos, está do seu lado, como que você também garante a sobrevivência daquele fornecedor que estava passando por dificuldades naquele momento. Então, a gente viu a evolução de muita colaboração também entre as empresas. E isso que você traz sobre o aspecto socioambiental, aí a gente pode conectar com outro tema que está
na moda há um tempo, que é o ESG, a gente entende que uma empresa que está buscando essa agenda ESG, não adianta ela olhar só para dentro de casa, ela tem que entender como que a sua cadeia está se conectando com esse assunto também. Existe um dado, que depois eu posso confirmar certinho a fonte, mas que fala que 2/3 do footprint socioambiental e de governança não está dentro da empresa, está na sua cadeia. Então, entender a origem da matéria-prima, como que o seu fornecedor lida com os colaboradores dele, se ele tem um ambiente de transparência, de governança, isso é importante também, porque uma má gestão do seu fornecedor pode respingar para você. Isso é gestão de riscos. Aliás, ESG, eu entendo que seja também uma visão de gestão de riscos. Então, até porque ele está muito conectado, né, ao mercado investidor, então o investidor ele quer saber onde ele vai pôr o dinheiro dele e ele faz uma análise de risco. E essa camada ESG vem complementar essa visão de risco também. E você trouxe um outro ponto, né, Ju, que é a questão de segurança da informação, privacidade, que também é um assunto que está, né, em pauta há muñitos anos também, sob uma ótica de gestão de riscos, e que você tem que entender se o seu fornecedor, se ele tem acesso a seus dados, se ele usa ali seus códigos, enfim, como que ele garante, né, a segurança dessa informação também, para que isso não respingue para você, né? Então, a gente vê que as empresas, né, essa visão de cadeia ela é cada vez mais complexa, né, mais dependente, e precisa ter, de fato, uma agenda de gestão de riscos conectada nisso, né? Eu queria trazer um tema aqui desses top 10, você comentou, né, de pessoas, comentou do cenário econômico, comentou aí de fornecedores, terceiros. Tem um que está aqui na posição 3 de 2023, que existe uma preocupação dos executivos sobre a falta de resiliência e agilidade para gerenciar crises. E aí, Ju, você também que já faz vários projetos de gestão de crise, você sabe que as fontes de crises podem ser diversas. A gente está falando de crise, teve a pandemia, como a gente já citou várias vezes aqui, mas você pode ter crise numa empresa de varejista, porque o funcionário não tratou corretamente o cliente, foi racista, e isso vai para as redes sociais, toma uma proporção enorme, visto que foi cometido ali um crime, é lógico que precisa ser averiguado, enfim. Então, a gente pode ter essas questões raciais, a gente pode ter questões de assédio, a gente já viu aí reportagens sobre executivos assediando funcionários, pode ter problemas ali de fraudes, escândalos, pode ser que a sua operação, você tenha ali uma fábrica e tenha um incêndio, uma explosão, haja feridos, vítimas, se você é um hospital, imagina como lidar com uma situação dessa, né? Então, assim, as fontes são diversas, né? E o que você entende, Ju, que é importante, né, as empresas terem, né, para poder lidar aí com um cenário de crise, né? Visto que ele está sendo, a falta, né, dessa resiliência e dessa gestão de crise está sendo apontada também como uma das preocupações dos executivos. Quando a gente olha para a crise, né, e aí aqui tem uma palavrinha chave, né, agilidade, né, o gerenciamento dessa crise, ele precisa ser ágil, né, quando a gente olha, principalmente hoje em dia, né, que tudo vira notícia muito rápido e se espalha muito rápido com redes sociais e tudo mais, é importante ter uma governança clara e bem definida, né, olhando para uma gestão de crises organizada, né, pensando em normativos, pensando em definição de porta-vozes, quem são aquelas pessoas que precisam se posicionar, como que é feita a comunicação para fora da organização, mas sem esquecer, né, da comunicação para dentro de casa, né, entender como apoiar aqueles colaboradores. E aí a gente tem casos recentes, né, de exposição e de crises em que houve, né, percebe-se uma orientação clara, né, de como cuidar desses colaboradores ou como eles devem se posicionar até em redes sociais como LinkedIn, sobre o cuidado que a empresa está tendo para tratar aquela questão.
A gente fala muito que enquanto você não fala, alguém vai falar por você, né? Então, é importante que esses executivos eles estejam preparados para lidar com a mensagem e da melhor forma possível. Então, toda essa governança, definir um plano de gestão de crises orientativo, né? Pensando ali dentro do fluxo, quem deve ser acionado, como comunicar os stakeholders, pensando num plano de comunicação em tempos necessários, trabalhar com assessoria de imprensa se for necessário, e principalmente orientar aquelas pessoas, né, que estão ali envolvidas no negócio e que são impactadas diretamente, né? A crise, além dela ser uma dor para o negócio, ela desdobra em pessoas, né? Pessoas com compromissos, famílias, preocupações, sentimentos. Então, é muito importante ter essa cautela também para dentro de casa. E aí a gente volta até a questão do capital humano, né? A gente sempre desdobra nesse ponto. Então, olhando para tudo isso, é muito importante esse plano de governança, né? Pensar quem são as pessoas e como se estruturar para isso. E aí a gente volta, inclusive, nessa questão que você comentou, né, Dani? A crise, ela pode vir de formas completamente diferentes e por caminhos completamente diferentes. Mas o que é importante? Ter minimamente ali o grupo que vai tratar aquela crise, né? A estrutura de um comitê de crises, as pessoas responsáveis e que têm o conhecimento do negócio, junto com membros que são talvez especialistas no contexto daquela crise. Então, poxa, é uma crise que envolve qualidade do produto, vou chamar o time ali de produção, né? É uma crise que a gente está falando de uma crise financeira, então vou chamar o time de finanças. É importante rotacionar essa equipe e ter sempre aqueles especialistas orientando, né, e como fazer. E essa questão da resiliência, também dando um spoiler, né, Dani, também é um ponto que veio também no global, né, e veio ali, se eu não me engano, como segunda posição de preocupação do global. Então, é uma dor, e as empresas sabem que estão sujeitas a esse tipo de situação a qualquer minuto ali, né? É dinâmico. Sim. Você citou, né, da visão global, eu estou aqui, eu espero que esteja mudando aí a tela, a gente Assim. tem a comparação, né, da posição no ranking do Brasil, ranking global, quais são aqueles riscos em comum, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu vou pedir depois, não sei se já foi colocado aí, enfim, tem bastante dado aqui, dá para o pessoal explorar bastante. Tem aqui os links depois com a visão da pesquisa global, que ela é bem completa. Então, eu sugiro que quem quiser conhecer, entre no link, se aprofunde, estude. Né? As pessoas às vezes perguntam assim: vocês que trabalham com gestão de riscos, o que vocês fazem? Tal? A gente lê bastante, a gente estuda. E falando aí de estudo, inclusive, teremos uma turma sobre gestão de riscos em março. É um curso que vai falar não só sobre a questão de conceitos, quais são os riscos, mas ensinar também as pessoas a fazerem o mapeamento, a identificação, como tratar. Vamos trazer profissionais do mercado também. Vamos falar de como usar tecnologia e plataformas para fazer gestão de riscos, como que esses assuntos se conectam com governança, as linhas, né, que antigamente a gente chamava de linhas de defesa. A gente vai falar também dos principais frameworks de mercado e boas práticas, então ISO 31000, COSO. Então vai ser um curso bastante completo, bem interessante para que as pessoas que queiram se aprofundar no tema, que de repente não trabalham diretamente com o assunto, mas que se conectam, ou se trabalham, mas querem se aprofundar também. Então teremos uma turma em março e vai ser bem bacana aí para que haja essa evolução no conhecimento sobre gestão de riscos, tá? Eu vi que o pessoal acho que colocou aqui um link, né, que é a visão da pesquisa global, que é a visão completa. Eu vou pedir para depois colocar o link do curso também, se puder. Que tem um botãozinho, né? Se o pessoal clicar no botão ali no de Offers.
Isso. Ótimo. E a gente, enfim, está nas nossas redes sociais, né? Tanto Juliana quanto eu, Daniela Coelho. Vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem complementar algum assunto sobre gestão de riscos, a gente está super à disposição. Mas ainda não acabou. Eu quero aproveitar que a gente ainda tem um tempo, Ju. Eu quero fazer umas perguntas ainda para você. Você acha que existe aí muito mito, muito questionamento, muita insegurança, dúvidas, né, do que é gestão de riscos, de como trabalhar, de como implantar isso? Queria ouvir um pouquinho de você também. Existem alguns gargalos ali, né, de entendimento, formas de mensurar esses riscos, enfim, alguns caminhos aí, e ainda é uma temática que, enfim, precisa ser mais explorada até em questão de atualizações, né, dos profissionais seguirem se atualizando, e aqui a gente tem até uma boa oportunidade que a Dani comentou, né, sobre o curso. Olhando dentro do contexto de gestão de riscos, né, se a gente olha a temática gestão de riscos, ela é muito ampla e desdobra em diversos pilares ali, né, que aí é aqui que vem o CIS, né, as especificidades de cada contexto. Se a gente olha para uma visão de risco corporativa, eu gosto sempre de falar sobre a visão de um funil, né, a gente começa no macro. Olhando para o corporativo, a gente vai olhar para contexto interno e externo, a gente vai olhar para aquilo que conecta com os objetivos estratégicos da organização, olhar para concorrente, olhar para questões macroeconômicas, a gente vai entender missão, visão e valores daquela empresa. E o desdobramento do risco corporativo, ele traz diversos mapeamentos específicos, olhando, por exemplo, num contexto de tecnologia, segurança da informação, então riscos tecnológicos e como mitigar e fazer a gestão desses riscos tecnológicos, os próprios aspectos de ESG, né, como que eu faço o monitoramento de riscos de ESG, olhando para questões ambientais, olhando para a questão de governança social, questões de continuidade de negócios e crise. Então, também é um desdobramento, olhar para a visão de processos, entender, né, e aí aqui quando a gente traz, e aí por isso a visão do funil, né, e descendo até o entendimento do processo, uma visão mais conectada a controles internos, entender como que funciona cada atividade, onde estão os riscos associados àquelas atividades dentro de um processo, e os controles que precisam existir para mitigar riscos dentro daquelas atividades. Então, existem N caminhos e abordagens, né? E, além disso, existem N técnicas de como a gente consegue mensurar esses riscos, né? Qual que é a melhor maneira de medir, de uma certa forma, essa incerteza que é identificada, né? Existem normas, inclusive normas técnicas, como a 31010 da ISO, que traz, né, uma série de técnicas e formas de mensurar esses riscos. E o grande desafio ainda está em como entender a seleção dessas técnicas, né? Elas não são, as normas hoje em dia, sobre isso, elas não são diretivas do faça isso, faça aquilo, nessa situação siga por esse caminho, para aquela situação siga pelo outro caminho. Isso vem muito com a expertise do gestor, né, de riscos ali. E é por isso que essa percepção, a conexão, o benchmarking, a troca, a atualização, ela é fundamental para suportar essa seleção de técnica, né? A gente está falando de mais de 40 técnicas ali para poder fazer para poder mensurar esse nível de exposição ao risco, dependendo ali do contexto e daquele pilar que ele tiver associado, né? Riscos que podem gerar crises, desdobrar em crises, olhando ali para a questão de incidentes, riscos que podem causar problemas de continuidade de negócios, riscos de compliance, né? Olhando ali para toda a parte de ética, transparência, privacidade de dados, né? Proteção. Então, existem N caminhos, né? E o que é importante quando a gente olha para isso, e ainda é uma dor, né, que a gente entende que os gestores de riscos ainda sofrem, é o se manter atualizado, né, o trocar, o entender dessas técnicas, porque existem N caminhos, mas qual que é a melhor técnica? Como caminhar para ela? Né? Então, essa troca ela é fundamental, o estudo é importante,
e principalmente a conexão com a alta administração, com a visão do negócio, e o desdobramento disso na prática, né, na operação ali no dia a dia. O entendimento do contexto, tanto interno, principalmente o interno, mas sem deixar de considerar o externo, ele é fundamental para apoiar nessa seleção. Então, ainda existem barreiras ali, né, são desafios naturais ali da posição do gestor de risco, mas principalmente quando a gente desdobra isso num trabalho de cultura, de priorização de pauta e entendimento, porque né, é um ponto assim muito importante de destacar que o gestor de risco ele não é dono dos riscos da empresa, né? A gente está falando que o gestor de riscos ele é um apoiador, ele é um orientador, ele está ali na segunda linha. Então, ele precisa nortear tanto a primeira linha em como executar e a terceira em como supervisionar, né? Como avaliar, na verdade. Então, é importante que a organização ela demande essa cultura para que o gestor de risco siga, né, tendo condições de trazer essas percepções e esses caminhos possíveis, porque é uma temática muito dinâmica. Né? E aí, olhando ali para a primeira linha, o papel da cultura, da comunicação, e isso é reforçado, né? Vem dentro de diversos frames. Se a gente pega o COSO RM, ele coloca muito a conexão entre governança, cultura e comunicação, né? Então, a cultura empresarial junto com a governança e sempre alinhado com a comunicação para o atingimento desses objetivos. Se a gente traz a própria ISO, olhando para o processo de gestão de riscos que a ISO 31000 fortalece, ela fala muito, né, sobre a comunicação, registro, relato e a comunicação de forma transversal, se manter em conexão, né, junto com a primeira linha e junto com a terceira linha e com a autoadministração. Então, são desafios naturais e que precisam, que demandam bastante resiliência ali daquele gestor, mas também muito engajamento de stakeholders e, principalmente, ali, fortalecer os processos de comunicação dentro das empresas. Que bom que você falou da questão aí das linhas, porque só trazendo aqui um conceito muito rápido, né, para deixar todo mundo na mesma página, a gente está falando das 3 linhas, que antigamente a gente chamava 3 linhas de defesa. Basicamente, a primeira linha é formada ali pelas áreas de negócio, a segunda linha são essas áreas ligadas a essa gestão de riscos, e aqui a gente pode ter compliance, segurança da informação, e a terceira linha é a linha da auditoria. Então, falando de uma maneira muito rapidinha, bem simples, seria isso. E gestão de riscos deve permear a empresa como um todo. Não é só a segunda linha que tem essa responsabilidade. Inclusive, eu vi que tem um comentário, uma pergunta, na verdade, do Valdemir. Ele fala assim, né, se o DPO, especialista em compliance, analista de risco, pode ser o mesmo colaborador. E se deve ter essas profissões distintas em uma equipe. O que a gente vê é muito em função do nível de maturidade da empresa, como que essas linhas estão estruturadas. Mas, geralmente, isso que você fala, né? O profissional de compliance, o profissional de gestão de riscos, um profissional de segurança da informação, dependendo do segmento, a gente tem profissionais ali de prevenção de perdas, enfim. Esses profissionais que vão, os controles internos, né, que vão suportar este ambiente de controle da empresa, eles são esses profissionais que estão na segunda linha, que eles vão justamente suportar a primeira linha, dar ali orientações, né, de como fazer essa gestão de riscos. Então, eu já vi profissionais de compliance e risco dentro da mesma estrutura, mas vai depender muito, tá, Valdemir, assim, da estrutura, da complexidade, do tamanho da empresa, se ela vai suportar, né, e comportar, ter vários profissionais, cada um com uma especificidade, mas geralmente eles estão ali na segunda linha. Né? Às vezes a gente vê, inclusive, segunda e terceira linha misturadas, não exatamente seria a melhor prática, mas também vai ser muito uma visão ali do nível, né, em que estágio que a empresa está em relação à gestão de riscos, né? Não sei se você discorda, quer complementar, quer trazer alguma questão adicional sobre essa questão, Ju?
Não, acho que até esse ponto que o Valdemir traz, ele reforça, inclusive, aquela questão sobre as especificidades de cada temática, né? Quando a gente olha o DPO, compliance, riscos, é importante garantir, acho que reforçando o que a Dani comentou, né? Depende muito do contexto, mas é importante garantir as especificidades desses trabalhos, né? São trabalhos diferentes, são trabalhos complementares, mas são trabalhos diferentes. Então, as análises nem sempre são as mesmas, né? A identificação daqueles riscos nem sempre serão da mesma forma, o monitoramento desses riscos, a avaliação desses riscos. Então, esses cuidados ali, a cautela, né, sobre a gestão dessa informação, o monitoramento e o controle, né, a supervisão ali dessas temáticas, que na verdade é o maior desafio quando se tem uma cadeira que acumula, né, diversas funções. Tendo metodologias ali definidas, né, para cada uma das estruturas, né, de temáticas, eu digo, e olhando para como mensurar, né, e como monitorar de acordo com aquela temática, não teria nenhum problema, né, acumular essa função com alguns pontos de atenção. Mas é importante sempre reforçar, né, Dani, sobre, de novo, né, que nem sempre deve ser feito da mesma forma, ou mensurado da mesma forma, ou identificado da mesma forma. Então, esse cuidado ele é fundamental ali, quando a gente olha para essa sobreposição de atividades. O que a gestão de riscos vai trazer para a empresa é uma uniformidade de entendimento também, né? Porque se você tem uma área de qualidade, uma área de saúde e segurança, e se cada uma também vai criando ali as suas próprias metodologias, regras, conceitos, critérios, pode ser também que perca um pouco dessa visão uniforme, né? É importante também que gestão de riscos possa ajudar nesse alinhamento, né? Embora sejam temas diferentes, riscos diferentes, é importante que haja ali também um alinhamento. Eu acabei passando, mas eu acho que não era uma pergunta, acho que era um comentário sobre o risco. Eu acho que ele está falando aqui, o Bruno, o risco da terceira posição pode ser iniciado após a materialização da oitava posição. Acho que ele está falando do ranking dos top 10. Dos 10. Mas o terceiro a gente acabou até comentando, né, que era aquele risco de não ter a capacidade para fazer gestão de crise, e o oitavo risco era aquele risco ligado a terceiros. Então, de fato, a gente acabou até comentando, e sim, um pode ser causador do outro, né? Perfeito a colocação aqui, Bruno. Obrigada pelo comentário. Bem, a gente está chegando aqui nos minutos finais. Ju, não sei se você quer trazer aí mais algum tópico ou alguma mensagem final, alguma coisa que de repente a gente não tenha falado, que você acha que é importante a gente reforçar aqui também? Não, acho que é mais reforçar o acesso aqui à pesquisa, né? O pessoal mandou aqui o link, como a Dani já havia comentado, não sei se outras pessoas conectaram mais agora no final, então só para reforçar, está disponível aqui no chat, né, o link para acesso da pesquisa na íntegra. Acho que colocar também, né, a gente está super à disposição para estender esse bate-papo, né, caso alguém não se sinta tão confortável, às vezes, de expor aqui no chat, a gente fica super à disposição, a gente compartilha nossos contatos, estamos ali no LinkedIn, é fácil nos achar, né, Dani? Mas quero principalmente agradecer também a troca aqui, a oportunidade. Acho que é uma temática que ela precisa seguir sendo discutida, né? A gente precisa evoluir com essas discussões e trazer cada vez mais a pauta para a discussão, porque, enfim, esse dinamismo do mundo, ele exige um dinamismo profissional, e esses profissionais são aqueles mais cobrados, né, nesse sentido dinâmico e tempestivo. Então, é muito importante essa troca, e eu sigo super à disposição para trocar, para benchmarking, acho que é fundamental para a cadeira. Ótimo. Bem, eu queria começar te agradecendo, Ju, pela parceria aqui para a gente fazer esse bate-papo. E chegou uma pergunta aqui, dicas para aculturamento na primeira linha. Eu vou responder rapidinho aqui. A gente, inclusive, algumas empresas nos chamam para isso,
porque por meio de palestras, treinamento, teve uma empresa outro dia do segmento de seguros que nos chamou justamente para essa parte aí de conscientização, engajamento, justamente para que as pessoas entendam que a gestão de riscos vale para todo mundo, não é só a função da segunda linha. Então, esse seria um exemplo rápido que me ocorre aqui para poder te responder, Juliane, que eu já estava aqui quase me despedindo, mas que bom que chegou a sua pergunta aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita aqui esse momento que eu estou e que a gente está finalizando, mas como a Juliana falou, a gente segue aí nas redes sociais, no LinkedIn, sigam as páginas da Protivity, temos a nossa página no LinkedIn também, a página da Protivity, então sempre quando tiver artigo, novos webinars, a gente sempre vai fazer outros comunicados por lá. A gente tem uma página no YouTube também, os vídeos ficam todos disponíveis, a gente tem uma série bastante completa sobre continuidade de negócio, gestão de crise, a própria questão de gestão de riscos, tem muito conteúdo lá também. Bem, agradeço a todos que acompanharam, fico super à disposição também e até uma próxima, tá bom? Bom dia aí a todo mundo. Até mais. Obrigada, tchau. pessoal. Bom dia.